se seguiste o meu exemplo para colocar um fim ao coronavírus, de pé na lacuna para a tua região, agora o que esperar? Porque isso é muito importante, porque há algo que você tem que ter em mente. Primeiro de tudo, se você fez o que eu fiz no meu vídeo, onde eu estava de pé na lacuna, e eu usava pano de saco, e eu usava cinzas de palma no meu rosto, o que esperar, porque eu não estava de pé como Arão estava. Em Números 16, entre os mortos e os vivos, quando ele estava acenando o incensário, e assim ele viu a parada imediata dos mortos. Era a mesma coisa. Eu não estava numa situação como nos Números 25, com a praga que matou 24.000. Nem eu, nem você, nos encontramos proativamente em algum campo de batalha, onde temos pessoas morrendo de coronavírus na nossa frente, e há aqueles que ainda estão vivos. Não, não é assim. Estamos realmente em uma situação como Êxodo 32, quando Moisés tinha ido diante de Deus para suplicá-lo, para não fazer o que Deus lhe tinha dito que ele ia fazer, antes de Moisés ter descido diante do povo, e tinha visto aquele bezerro que o Senhor lhe tinha dito que o povo tinha feito. O Senhor queria aniquilar todo Israel e, em seguida, estabelecer uma nova aliança através de Moisés. Mas, Moisés foi capaz de suplicar a Deus, para se lembrar de sua aliança com Abraão. E Deus tinha decidido perdoar seus pecados, mas, o que isso significava vemos aqui em Êxodo 32:35 que Deus havia dito a Moisés que ele ainda iria apagar os nomes do seu livro daqueles que pecaram contra ele fazendo aquele bezerro, mas, ele cedeu de aniquilar todos os israelitas, mas, no entanto, termina no versículo 35, no dia em que visitaria o pecado deles sobre eles, e que equiparado a. Ele ainda colocou uma praga sobre o povo, mas essa praga matou uma certa porção, em vez de aniquilar todo Israel. Então, aqui temos um caso em que há uma praga no mundo. Agora, eu já disse isso antes no meu canal. Eu não assisto televisão, e eu não leio jornal. Então, na verdade, eu não tinha ideia de que este coronavírus não estava apenas ocorrendo no mundo, mas na verdade estava no meu estado, e ele realmente tinha chegado à minha cidade. Eu nem sabia sobre isso, e, em retrospectiva, eu sei que é porque Deus não queria orações de mim sobre isso. E Ele fez com que eu não soubesse sobre isso. Porque temos casos em que o Deus disse a alguém, onde ele disse a Jeremias, não ora por essas pessoas, não ora, porque ele não queria ser movido para parar um julgamento, então o Senhor me impediu de saber sobre isso, então eu não tive nenhuma oportunidade. Como a oportunidade que ele me deu quando o furacão Dorian veio. Estava se aproximando do meu estado, onde ele me deu a oportunidade de fazer um decreto, e, aleluia, o Senhor na verdade respondeu esse decreto. Ele respondeu ao meu decreto. E eu fiz um golpe por golpe reprodução de como o Senhor respondeu a esse decreto no vídeo de acompanhamento. Mas, desta vez, o Senhor me impediu de saber. Então, quando eu descobri sobre isto, quando descobri pela primeira vez, não percebi que já estava na minha cidade, porque eu estava planejando, eu disse a mim mesmo, você sabe, eu vou elevar isso ao Senhor. Eu vou fazer como que eu fiz com o decreto, e nem sequer isso vindo aqui. Bem, eu vi que era tarde demais. Não foi apenas no meu estado, mas foi no meu cidade, e então percebi que estava lidando com o julgamento de Deus, um julgamento de Deus. Então, estamos em um caso em que a ira de Deus está definida, e é firme, ele precisa e exige vida, necessidades e exige que as pessoas paguem por suas vidas, que estejam sofrendo, que haja dificuldades para esses grandes pecados contra ele. Isto é o que vimos nos exemplos da Bíblia. Então, o que estou tentando dizer é o que podemos esperar. Bem, posso lhes dizer o que vocês não podem esperar. Não podem esperar que vejam de repente que isso está completamente parado,
porque o Senhor está fazendo um juízo e está dando certo. Estamos em uma situação, como eu disse, como Êxodo 35, em que o Senhor tem uma praga sobre o povo. No entanto, o valor de suplicarmos a Ele é o mesmo valor que Moisés tinha. Moisés foi capaz de manter toda a população, toda a nação de ser exterminada. Deus visitou uma certa porção, e isso é o que podemos esperar. Podemos esperar que, se o Senhor ouviu o nosso pedido, ainda podemos ver o jogo como no Êxodo 35, onde as pessoas ainda estão caindo sob uma praga, mas, o que podemos esperar é que ela seja limitada, será muito limitada do que o homem esperava, será milagrosamente limitada, e assim é o que podemos esperar. Além disso, outra coisa, o que fazemos enquanto isso? Bem, é muito importante saber isto. Em primeiro lugar, este não é um caso em que temos uma ideia errada sobre estar na fé, e sobre o que é a fé. E o que eu quero dizer sobre ideia errada? Bem, eu vi algumas pessoas, alguns líderes, dar o que eles chamam de boas notícias sobre este vírus, e então eles dizem para você fazer algo que é contrário à palavra de Deus, sair, não usar máscara, seja corajoso, tenha fé. Bem, quer saber? Eu tenho que te dizer uma coisa, isso é pecar, que vai contra a palavra de Deus, e você vai trazer algum tipo de julgamento sobre si mesmo, como muitas pessoas que vi ao redor do mundo dizendo, confia em Deus, não precisamos de uma máscara. Bem, eles não estão confiando no verdadeiro Deus, eles estão confiando em seu imaginário Deus, porque se eles tivessem conhecido o verdadeiro Deus, eles saberão que Deus disse, em mais de um lugar, que devemos obedecer às autoridades governantes, devemos obedecer. Então, se as autoridades governamentais disseram que usamos uma máscara, fazemos distanciamento social, colocamos luvas, escudos faciais, seja lá o que for que tenham dito, devemos aderir a essas coisas, e por duas razões. Em primeiro lugar, dar um exemplo de bem. Como cristãos damos um exemplo aos incrédulos de sermos bons, porque somos cristãos, somos filhos da luz, não andamos no mal. Em segundo lugar, reconhecer que Deus pôs em prática todas as autoridades do governo, Ele as colocou no lugar, e nós devemos obedecê-las. Existem 3 escrituras, a 1 Pedro 2:2.13 a 15. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Veja, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Romanos 13:1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Todos devem se submeter, que inclui os líderes da igreja devem se submeter às autoridades governantes, as autoridades governamentais humanas foi definido. E Tito 3:1 admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam agora. Veja, então o que fazemos nesse ínterim enquanto estamos esperando para ver, como Moisés estava esperando para ver. Quando aquela praga que Deus visitou sobre o povo em Êxodo 32 terminaria, e ele então viu que, mesmo sabendo, ele ainda tinha que suportar com ela, quando terminaria sobre o povo, e Deus estava satisfeito, e seu julgamento foi jogado na íntegra. Então, nesse meio tempo, devemos usar nossas máscaras. Estamos à distância social, devemos fazer tudo o que é dito por nossos governos. Pelos funcionários de saúde do mundo, devemos ser exemplares dele. Isso é ser um verdadeiro cristão. Que é ser um cristão que segue os mandamentos de Cristo. É isso que era suposto fazeres. Há o meu escudo facial e ali está a minha máscara, tenho outras máscaras, e tenho luvas, e tudo o resto. Portanto, também eu obedeço a palavra de Deus para seguir as medidas que nos dizem para fazer.
as pessoas que estão lá inventando um Deus diferente, dizendo-lhes para não aderir ao que as autoridades disseram. Que você não precisa usar uma máscara, que é uma rebelião total. E quando você se rebelar, você deixa uma entrada legal para o inimigo bater em você. E é por isso que muitas dessas pessoas irão então desenvolver o vírus, porque eles estão se rebelando contra a sociedade, eles estão se rebelando contra as leis, e Deus foi realmente o único a instituir essas coisas. E, como apontei no meu primeiro vídeo começando este coronavírus, em a Bíblia, Deus tem lugares onde Ele dá passos físicos para lidar com física contágio. E isso faz parte dos decretos de Deus, dos caminhos de Deus. Essa ideia as pessoas têm de que Deus não envolve nenhum tipo de decretos, coisas que reconhecem passos para tomar remédios no mundo. Tais pessoas estão indo de suas próprias mentes propriamente. Por isso eles pagam as consequências. Porque o salário do pecado tem preços. Então, eu só queria deixar claro neste vídeo, biblicamente, o que você pode esperar, porque é importante não ter ideias fora da Bíblia, e assim obter ideias falsas. E fazer coisas que podem realmente levá-lo a situações que podem levá-lo a perecer. Porque o Senhor disse, meu povo perece por falta de conhecimento, e uma das maneiras que vejo que muitas pessoas estão realmente perecendo, fisicamente, é por falta de conhecimento que Deus colocou no lugar que obedecemos às autoridades governantes, e quando promulgamos, quando saímos na fé assim, quando nós aguentar na brecha, em todos os momentos ainda continuamos a obedecer às autoridades, é a única vez que seria capaz de ser livre das regras que lidam com este pandemia, onde temos que seguir o distanciamento social, etc. É quando autoridades levantaram as restrições, e não antes disso, mesmo quando vemos as coisas em operação. Porque a Bíblia nos disse que obediência é melhor do que sacrifício, obediência é melhor do que sacrifício. E, neste momento, há uma separação com uma pá. O Senhor está permitindo que uma limpeza do corpo de Cristo, dizendo quem são aqueles que são seus, e que são não. E parte dos que são dele são aqueles que obedecem à sua palavra,